Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui nas redes sociais do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro. Eu sou a Juliana Faria, estagiária de comunicação, e hoje, para celebrar o Dia do Agricultor, nós vamos conversar com o chefe de cozinha Vitor Pompeu. Ele é chefe no restaurante Sauá, em Gonçalves, é sócio do restaurante Moringa, aqui em Campos do Jordão, e atua também como professor de gastronomia, procurando sempre fortalecer os aspectos relacionados aos saberes locais. E hoje o Vitor vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a identidade regional da Serra da Mantiqueira, trazendo reflexões aí para os caminhos de valorização dos pequenos produtores. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço, é um grande prazer aí poder estar conversando com vocês, compartilhando um pouquinho de reflexões a respeito de um tema que eu acho fundamental, né, que são produtores, a nossa cultura local aqui da Mantiqueira. Então, para a gente abrir aí a nossa conversa, Vitor, queria saber de você como e da onde que surgiu esse desejo de trabalhar com os produtores locais. Bom, Juliana, eu trabalho com gastronomia, com cozinha já há 18 anos, então eu comecei jovem, eu estava com 16 para 17 anos quando eu comecei nesse ramo. E foi aqui na Mantiqueira que eu comecei a ter contato, né? Minha família, ela empreendeu uma pousada que está em Gonçalves, né? Que é a pousada Bicho do Mato e o restaurante Sauá, que eu atuo até hoje. E foi lá que eu comecei a perceber não sei se era uma vocação ou se foi por necessidade que eu acabei me conectando e vendo uma oportunidade na gastronomia. E sempre, hoje para mim é muito claro, né, e sou muito grato por ter aprendido a cozinhar com cozinheiras do bairro, da zona rural, né, a gente está num bairro rural, que é o Sertão do Cantagalo, e no primeiro momento, quando eu estava aprendendo nessa fase inicial da carreira, para mim não era tão nítido e claro a importância cultural que estava relacionada, que estava por detrás de tudo isso que eu estava aprendendo. E aos poucos eu fui, né, no decorrer da carreira, eu acho que de uns 10 anos para cá, que eu fui despertando e fui percebendo como que é importante a gente se atentar para tudo que está por detrás da alimentação. E quando a gente para pensar, a base da cozinha em si, a base da minha profissão, que é de cozinheiro, é o trabalho do agricultor, né? A gente não consegue ter um trabalho, não consegue ter uma alimentação em qualquer nível que for, se não tiver o agricultor por detrás disso. Então, eu comecei a me atentar a isso e a querer entender o que é a característica, né, dessa nossa região da Mantiqueira, que eu acho que é fundamental, né? Vou até me estender um pouquinho aqui nessa pergunta, mas eu acredito que a gente, em termos de cozinha, de gastronomia brasileira, de cozinha brasileira, a gente está num momento já num passo além que a gente já entendeu, mas acho que ainda tem muito trabalho a se fazer, mas a gente já entendeu que a gente precisa ter essa compreensão das identidades brasileiras, né? Então a gente é um país continental, a gente tem fusões culturais inúmeras, e isso é lindo se a gente, né, parar para se atentar a isso. E infelizmente a gente tende, acho que até hoje, né, já mudou muito, mas tende a valorizar muito o que é o de fora, o estrangeiro, o europeu, o americano, e a gente demorou para despertar. Acho que a gente ainda está nesse processo né, de entender que os nossos produtos, que a nossa cultura, ela que nos representa de verdade, ela não pode, não deve ser comparada com, né, em termos de produto, não deve ser comparada com um produto europeu, com um produto americano. Ela tem que ser, cada item nosso brasileiro, ele tem que ser compreendido, respeitado e valorizado como ele é. Ele tem a sua identidade própria. Então, desses 10 anos para cá, eu fui começando nesse processo. Como eu falei, tem muita coisa para se fazer nesse sentido, da gente compreender o trabalho dos produtores, compreender essa identidade regional, e tem muitos aspectos relacionados a ela, e procurar valorizar o trabalho desses produtores de diversas formas possíveis, né? Então, eu trabalho muito com eventos, onde a gente pode fazer degustações, pode trazer, e a gente aqui no Moringa e também no Sauá, a gente traz muito produtor para dentro, agora não, né, que a gente está num momento diferente, mas a gente traz muito produtor para dentro
do restaurante, do espaço em si, para ele poder ter uma interação direta, né? A melhor forma da gente comprar e a gente conhecer produtos é direto com o produtor. Então a gente tem que não só valorizar os sabores que estão ali atrelados, que estão ali naquele produto, mas também entender todos os detalhes que estão por detrás desse produto e principalmente entender as pessoas que estão ali, né? A gente precisa, na hora que a gente está comendo, na hora que a gente está escolhendo um produto, minimamente pensar por tudo que aquele produto passou, né? Quem colheu, quem plantou, quais foram os riscos, quais foram os sonhos. Essas pessoas elas têm uma paixão muito grande envolvida. Então, quando a gente conhece minimamente o produtor, muda, na minha opinião, até o sabor, muda a forma como a gente come, né, o produto em si. Verdade. E aí você mencionou aí sobre trazer os produtores para mais perto, né, da gente, para conhecer melhor. E vocês também, através do restaurante Moringa, já realizaram algumas expedições com as pessoas para que elas possam entender melhor esse universo, né? Como que funciona? Perfeito, legal que você tocou nesse assunto, Juliana. A gente no Moringa, o Moringa ele nasceu é, desde o início do projeto, ele já nasceu com esse propósito, com essa vontade da gente aproximar ao máximo. E além de trazer para cá os produtores, eu acho que é algo que é mais rico ainda, é essas expedições. Então, a gente começou, isso até nasceu dentro de um projeto, que é o projeto Saberes da Mantiqueira, que ele é um projeto que começou dentro do Senac aqui em Campos do Jordão, onde eu lecionei, fui professor por um bom tempo, junto com outros dois docentes, que é o professor Ricardo Barbosa e junto com o Vitor Rabelo, a gente iniciou um projeto de querer conhecer. A gente viu que a gente tinha essa vontade, a gente tinha um discurso de uma grande, de querer valorizar os produtores, mas em determinado momento a gente falou, caramba, a gente não está indo de fato ver o que tem, né? A gente não está tendo contato pleno e 100% com o produtor. Então a gente começou, criou um plano de trabalho para querer visitar esses produtores e coletar dados de diversas formas possíveis. Então, colher depoimentos, fazer vídeo, a gente começou a escrever artigos jornalísticos a respeito dos produtores e já nesse momento a gente começou a querer levar os nossos alunos, né, do curso de gastronomia aqui do Senac, cada vez mais para conhecer. Já existiam algumas visitas, né? Sempre tem visitas técnicas e os produtores sempre estavam conectados. Mas com esse projeto, com os Saberes da Mantiqueira, a gente começou a querer levar de forma sistemática os alunos para terem esse contato direto com os produtores, para entender isso. E a gente foi percebendo que foi muito orgânico e espontâneo, talvez até de uma vontade, um desejo por parte dos alunos que já existia de conhecer e sempre foi um processo muito prazeroso levar os alunos, né? Então a gente criou uma série de roteiros e foi levando os alunos para conhecer. Já nesse momento, Juliana, a gente percebeu que isso tinha um potencial turístico e até comercial também muito forte, né? Então a gente foi vendo que é uma vivência, é uma experiência muito interessante. As pessoas quando vão, tanto os alunos, e agora a gente oferece esse produto aqui com o Moringa, né? A gente deve retomar agora, na medida do possível, quando esse momento passar, a gente deve retomar essas visitas, mas é um momento de troca muito grande. Você entender diretamente do produtor, na propriedade dele, ver o que é a rotina rural. Então, tem uma série de detalhes que fazem parte dessa rotina e muitas vezes a gente não sabe e isso traz uma diferença muito grande, como eu falei anteriormente. Então, os roteiros que a gente criou até o momento, eles são roteiros de um dia, né? A gente até tem a pretensão de fazer um roteiro mais extenso, porque a Mantiqueira também ela é enorme, né? A gente está em 3 estados, né? Rio, Minas e São Paulo, que é onde a gente está mesmo. Mas são roteiros de um dia, onde a gente visita em média 3 produtores diferentes. Então a gente já fez roteiro em São Bento, em Paraisópolis, aqui em Campos, em Gonçalves, onde eu tenho o Sauá também, e onde a pessoa ela passa por diversos produtores, conhecendo e também degustando diretamente ali da produção itens. Então essa troca é muito rica e a gente acredita muito nisso, né? A gente tem que criar e quanto mais a gente conseguir expor para que as pessoas possam
ir direto, né? Claro que aqui no Moringa a gente comercializa muitas coisas e traz o produtor, mas a gente acredita muito nisso, porque as pessoas elas devem ir direto no produtor na medida né, do possível, principalmente quando estão passeando, estão saindo da sua rotina, né? No dia a dia, na correria, principalmente pensando aí no público que frequenta aqui a Mantiqueira, que a maioria é de São Paulo, a gente não tem esse tempo, né? Então a gente recorre sim a mercados e tudo mais, mas quando a gente pode sair um pouco dessa rotina, dar um tempo, respirar e quando a gente ter essa consciência de quando a gente está consumindo qualquer alimento, a gente está consumindo cultura também. Então a gente compreender todos esses aspectos culturais, eu acho que isso não tem preço. E, Vitor, quais que são os diferenciais dos pequenos produtores aqui da Serra da Mantiqueira? Bom, como eu falei, né, eu acho que é um processo que a gente ainda está vivendo dessa compreensão da identidade regional que a gente tem na Mantiqueira. Mas até para contextualizar um pouquinho e falar de Mantiqueira, né, eu acho que todos os quando a gente fala de identidade regional, os franceses chamam de terroir, né, são todos os aspectos que influenciam o produto de alguma forma. Então, sejam eles climáticos, geográficos, solo, enfim, e principalmente os aspectos sociais e culturais. Então, a presença do homem, né, no seu local e como ele adapta os seus produtos, o seu cotidiano, tudo isso faz parte dessa identidade regional ou do terroir. Aqui na Mantiqueira a gente teve, eu acho que isso é muito positivo, né? O aspecto geográfico, né, de ser uma geografia montanhosa, mais acidentada, ela proporcionou com que o que se construiu de cultura aqui foram a cultura de pequenas propriedades. Então a gente não tem aqui grandes extensões de terra, de monocultura de qualquer tipo, né? Então aqui, desde a época bandeirante, depois tropeira, ela sempre foi um local de pequenas propriedades que produziam e produziam bastante. A gente tem uma produtividade elevada na Mantiqueira, mas sempre com essa questão da diversidade. Então, por termos aqui pequenas propriedades e a propriedade rural, principalmente as pequenas propriedades rurais, elas, para conseguir a sustentabilidade, elas sempre adotam essa questão da diversidade. Então, a gente tem muitas vezes propriedades que elas são especializadas em produzir queijo, mas ela tem um porco, ela tem uma galinha, ela tem uma plantação de milho, e isso é uma riqueza da cultura caipira que somos de verdade, né? Que é riquíssima. Então, eu acho que assim a principal característica da Mantiqueira em si é essa questão da diversidade. A gente não tem um único produto. A gente tem desde itens desde essa época que estão aí desde essa época bandeirante, depois tropeira, que eu falei, como os queijos que carregam, que trazem aspectos tradicionais muito ricos. A gente tem as plantações de milho crioulo, de milhos originais, né, daqui que não sofreram tanta interferência genética posteriormente, até itens que são mais recentes, como a cultura do azeite, que ela é relativamente recente, ela tem um potencial muito grande aqui na Mantiqueira em si. Os nossos azeites eles estão cada vez mais conquistando uma qualidade de premiações internacionais, inclusive, e o vinho também. Então, assim, isso são alguns itens, tá? A gente tem um leque enorme de produtos em si. Mas o que eu acho que mais define essa questão da característica da Mantiqueira e do diferencial que você perguntou, Juliana, eu acho que é isso da diversidade, a gente compreender que em cada localidade os produtos eles vão ser diferentes, né? O queijo acho que é um aspecto aí que eu comentei, acho que a gente consegue perceber isso de forma mais rica. Cada queijo ele tem, cada região vai produzir um queijo de uma forma específica que vai ter relação com o animal dali, com o pasto, com o clima, a forma como o queijo é curado, como ele é maturado, ele também tem essa conexão muito forte regional. Então, a Mantiqueira em si, ela vai ter muitas peculiaridades e cada cidadezinha, cada região vai ter o seu aspecto por causa dessas pequenas propriedades. Então, eu acho que ela não tem uma única característica. Ela claro que ela tem uma característica de um clima mais frio, e aí alguns produtos eles vão se adaptar melhor a isso e tudo mais, mas eu acho que o que mais é rico nisso, na Mantiqueira, é a diversidade.
E também com os pequenos agricultores, agora a gente tem visto muito que as pessoas estão adaptando muitas vezes a produção para uma produção mais orgânica. Os alimentos orgânicos têm surgido bastante agora nessa época, né? Nesses últimos anos. Qual que é a vantagem desses alimentos para a gente, que é consumidor, e também para vocês na cozinha e para o produtor também? Qual que é a valorização de tudo isso? Quando a gente fala da questão dos orgânicos, né, de produtos agrícolas que têm uma preocupação ecológica também, né, então a gente tem também produtos agroflorestais que cada vez mais, ainda acho que é algo crescente, mas cada vez mais a gente vê produtores indo para essa área, né, indo para essa linha de trabalho de agroflorestal. Primeiro, vou falar no primeiro aspecto culinário. O sabor desses itens, isso é nítido, que ele tem um diferencial muito grande, tá? Não vou saber explicar de forma biológica o que acontece, mas o sabor dos produtos orgânicos, eles têm um diferencial em si. E também um aspecto dele, né? Você percebe na delicadeza, muitas vezes, do produto, no tamanho que a gente que gosta de trabalhar, né? A finalização de pratos, muitas vezes até um produto menor, que fica esteticamente mais agradável também. Isso é um aspecto, tá? Sabor. Agora, a questão de sustentabilidade ecológica também é muito importante, né? Então, isso, para mim, é o que é a principal bandeira quando a gente opta por comprar orgânico. E a gente não está falando só de sustentabilidade ecológica, a gente não está falando só do, da, 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 da não utilização de defensivos químicos, né? Mas a gente está falando também de uma sustentabilidade social. Então, quando a gente está dentro desse escopo orgânico, geralmente, né, em todos os lugares que eu conheço, tem essa preocupação também desse equilíbrio financeiro, social e ecológico, né? Então, tudo isso está envolvido. Então, eu acho que é muito importante quando a gente consegue comprar de pequenos produtores, comprar de forma que estão dentro desse escopo orgânico, a gente está ajudando está fazendo uma escolha para todo o ambiente e todo esse planeta que está pedindo ajuda cada vez mais, né? E isso é algo que a gente tem que ter consciência, né? Como que as nossas escolhas elas fazem a diferença. Você fala, mas se for só eu comprando, não é só você comprando. E a gente, quanto mais a gente conseguir despertar essa consciência de que cada atitude que a gente toma, de que cada escolha que a gente faz, desde quando a gente acorda até quando a gente dorme, e até dormindo também a gente faz escolhas muitas vezes, elas fazem diferença para o mundo. Então, eu acho que a gente poder fortalecer uma cadeia que tem essa preocupação com a sustentabilidade, essa cadeia que favoreça e dê oportunidade para os pequenos produtores, para o homem do campo conseguir se manter de forma sustentável e ter desenvolvimento também, né? Então, muitas vezes a gente pensa nesse meio rural uma forma muito saudosista aí de que não, que bacana, ter um porquinho, uma charrete puxada, né, com um cavalo, tal. É ok, eu também tenho esse pensamento saudosista, mas a gente tem que pensar também que esse meio rural ele tem que ter um desenvolvimento, ele tem um desenvolvimento. A gente olha e conhece um pouco todas as oportunidades que a gente tem no meio rural, é impressionante. Tanto é que assim a gente está vivendo um momento que tudo está parando, mas a produção agrícola ela não para e ela está em pleno desenvolvimento, né? E também trazendo aspectos tecnológicos que vão de encontro com esses pensamentos orgânicos de sustentabilidade. Então, o plantio orgânico não tenho grande propriedade para compartilhar, né, de falar de técnicas e tudo mais, mas ele tem um conhecimento enorme, muito, na minha opinião, muito mais desenvolvido do que a indústria de transgênico, por exemplo. Então, ele precisa ter muitos recursos que respeitem o meio ambiente, que respeitem todos esses valores, mas que consiga ter um equilíbrio para ter uma produtividade que seja viável. Então, tudo isso né, é um equilíbrio ali muito grande, um conhecimento enorme que está conectado. Isso aí, como né, só reforçando, se a gente pode fazer essas escolhas e todos nós, né, na medida do possível, claro que o alimento orgânico ele tem um valor agregado maior, mas algo que muitas vezes a gente não para colocar na balança, Juliana, é essa questão
do quanto que ele está fazendo, é uma economia que a gente faz de certa forma para a nossa saúde. Então, a longo prazo, até médio prazo, a gente conseguir optar por alimentos que tenham essa diminuição, né, no uso de defensivos químicos, é um benefício imediato para a nossa saúde e para a nossa sociedade, para o nosso planeta em si também. E, Vitor, hoje, pegando esse gancho, né? Hoje, quais que são as principais barreiras e dificuldades para a gente ter um consumo mais consciente? Boa pergunta, hein? É, de certa forma, eu acho que a gente se distanciou um pouco, né? Eu percebo muito isso, que esse elo do campo à mesa, né? O produtor, o consumidor, de certa forma, a indústria e o grande mercado, que tem o seu papel e são fundamentais, não sou contra a indústria de forma nenhuma, mas eu acho que, de certa forma, toda essa comodidade que nos trazem, é, a gente se distanciou muitas vezes. Essa relação ela foi de certa forma fragilizada. Então eu acho que a vida nas grandes capitais elas acabaram trazendo aí a gente foi para alguns caminhos que hoje a gente não tem mais a mesma relação de ter a horta, né? A maioria das pessoas, né? De ter a horta no fundo da casa, de criar os seus animais e entender também que a carne que a gente come, ela vem de um animal que foi abatido. Então vou nem entrar tanto nesse assunto, mas essa relação com o consumo de carne, que hoje a gente tem um grande consumo diário de proteína de fonte animal e de certa forma tudo isso está um pouco distanciado. Então eu acho que para a gente conseguir ter uma consciência maior, né, para a gente conseguir ter um consumo mais consciente, como você mencionou, eu acho que o processo é esse, a gente rever um pouco essa nossa cadeia, rever um pouco essa nossa relação com o alimento. Eu acredito muito, né, como professor também de gastronomia, mas eu acredito muito na educação, eu acredito muito nas futuras gerações. Então a gente tem que entender e explicar, né, minimamente para os nossos filhos, para os nossos alunos, é, da onde vem, por quê, como cresce, né, da onde vem o leite, da onde que aquela alface, como é que ela cresce, qual é o tempo, então qual é o tempo de crescer, o tempo de plantar, são todos aspectos que têm um simbolismo enorme e que a gente se distanciou. Então, eu acho que a gente está vivendo um processo, né, muitas pessoas falam e percebem isso, eu também percebo como, né, na ponta da cadeia aqui, né, a gente tem os dois restaurantes e o armazém, enfim, a gente percebe que as pessoas elas estão cada vez mais abertas para isso, mas ainda existe um grande distanciamento. Então, eu acho que é um processo gradativo para a gente ter um consumo mais consciente, mas eu acredito nesse caminho da gente olhar para as próximas gerações aí, para os nossos adolescentes, para as nossas crianças e eu acho que a mudança, né, a mudança é para as futuras gerações aí que a gente tem que olhar para a gente conseguir ter uma melhora gradativa nesse consumo mais consciente. É isso, Vitor. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, por ter tirado um tempinho aqui para conversar com a gente, compartilhar a sua experiência e trazer esses assuntos que são tão importantes, né? A valorização dos pequenos produtores e da nossa identidade cultural. Bom, primeiro eu que agradeço, Juliana, foi um prazer. Contem sempre comigo, acho que a gente sempre tem que compartilhar e refletir sobre, né, a nossa alimentação e os nossos produtores, enfim. E agradeço muito o convite né, para comemoração desse dia emblemático do Dia do Agricultor. Vitor, quem quiser te acompanhar a rede social do restaurante, qual que é? Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, o meu Instagram é @vitorpompeu, @vitor.pompeu, tem um ponto no meio ali, é Vitor sem C. O Instagram aqui do Moringa é Moringa Mantiqueira, então @Moringa Mantiqueira, e o do Sauá, que é lá em Gonçalves, Restaurante Sauá, @Restaurante Sauá. E é um prazer, vai ser um prazer recebê-los todos, né, aqui em Campos, a gente tá por aqui, lá em Gonçalves também. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Continue acompanhando as nossas redes sociais e acesse nosso site para ficar por dentro da programação de agosto que já está lá, tá bom? Muito obrigada e até mais. Tchau!